Livro de Efésios, capítulo 5, versos de 1 a 11. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Mais uma vez, agradecemos a Ti por esse momento de culto, pelo tempo que o Senhor nos dá, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra. E agora, ó Deus, te pedimos que realmente essa palavra, ó Deus, tenha o poder, ó Deus, de falar conosco, ó Deus. Que ela venha e cumpra o propósito para o qual, ó Deus, ela está sendo lida nessa noite, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos ajude a entendê-la, a aceitá-la, ó Deus. E que o Senhor Deus cobre de nós cada dia, ó Deus, para que venhamos a cumprir essas promessas, cumprir esses mandamentos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Cuidar da alma, imitar e aprender o que é bom. Eu queria começar essa mensagem dessa noite contando uma história conhecida, talvez de alguns, está no nosso boletim, chama O Parto da Montanha. Esta fábula diz que em muito tempo surgiu um barulho numa montanha. E aquele barulho foi atraindo pessoas que passaram até mesmo a acampar ali perto. Todos estavam muito curiosos. O que será que vai acontecer? Um barulho nunca ouvido antes. E aquele barulho foi se prolongando por muito tempo e aumentando a sua intensidade. Até que num dia, muitos mesmo, a multidão reunida para perceber o que iria acontecer lá, aquela montanha fez um estrondo enorme, balançou. E numa pequena rachadura saiu um ratinho andando. Eu gosto muito dessa ilustração, usando-a no que algumas vezes a tendência do homem é fazer muito barulho, atrair as pessoas, que criam uma expectativa, criado uma expectativa, que grande negócio que será realizado. Mas depois, nada acontece. Nós vivemos num mundo que cobra de nós. E quantas vezes a nossa aparência é maior do que a nossa realidade, do que o nosso ato em si. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a verdade. Ninguém precisa impressionar os outros. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos fazer aquilo conforme o poder de Deus na nossa vida nos ensina, nos fortalece. E aí surge uma pergunta que nós temos que fazer. Buscar a verdade a respeito de nós mesmos. Quem eu sou?
Quem eu sou? O que eu devo fazer? Nesse texto que nós lemos, Paulo responde essa pergunta dizendo: sois luz no Senhor. Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sois luz. Portanto, andai como filhos da luz. E como é que se faz isso, irmãos? Esse texto de Efésios, o primeiro versículo que nós lemos também diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como eu posso ser filho da luz? Sendo imitador de Deus. Como filhos. O filho deve parecer com o seu pai. Filho de luz é o quê? É luz. Eu devo parecer com o meu pai. Ele que é a luz, que não há trevas, ele nos faz filhos e nós devemos ser luz. Basicamente, o que nós precisamos fazer é ser imitadores de Deus. É interessante que imitar alguém parece algo errado. Nós ouvimos muito falar isso. Você precisa ser original, você não deve imitar as pessoas. Mas é perigoso, né? Se nós formos originais, qual é a nossa origem? Nós somos filhos das trevas. Nossa origem é o pecado original. Então nós devemos fugir daquilo que nós somos e ser imitadores de Deus. Realmente eu não tenho que procurar ser cópia dos outros, porque isso na verdade é até impossível. Toda pessoa que imita o outro, ele perde essa originalidade. Toda pessoa que busca ser o outro, ele acaba não sendo ninguém. Eu devo então buscar uma palavra que é superação. Eu não posso superar o outro porque o outro é diferente. Eu posso ser melhor do que alguém em uma profissão, mas eu nunca serei melhor do que alguém em todas as coisas. Alguém sempre vai fazer alguma coisa melhor do que eu. Mas eu devo superar aquilo que Deus colocou na minha vida. E repare que não é qualquer tipo de superação. É superar no sentido de superar aquilo que Deus colocou na minha vida. Aquilo que Cristo tem me ensinado como a melhor forma de viver, isso eu devo buscar essa superação cada dia. Então, como eu consigo isso? Como eu consigo ser luz? Como eu consigo superar a mim mesmo? Sendo imitador de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E o próprio versículo 2 já diz o que é isso. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para imitar a Deus, nós devemos imitar o seu amor. E é verdadeira aquela frase que diz: ame e faz o que quiseres. Ou seja, se eu buscar esse amor, eu vou buscar o ser a luz. Ame e faz o que quiseres. Se eu amo a Cristo, eu vou guardar os seus mandamentos. Se eu amo minha esposa, eu não vou traí-la. Se eu amo meu próximo, eu vou perdoá-lo. Então, se eu amar, o amor inclui todas as coisas. Eu vou fazer o que é bom. Imitar a Deus. Imitar a Deus. Essa é a parte positiva da mensagem. O que eu devo fazer? Imitar a Deus. O que eu não posso fazer? Imitar o mundo, as trevas, as práticas do mundo. E é isso que o texto continua dizendo. Não vos engane com palavras vãs. Não seja influenciado. Imitar é ser influenciado, não é?
quando eu vou imitar a Deus, eu estou sendo influenciado pelas ações de Deus, pela palavra de Deus, pelo que Deus ensina. Quando eu imito o mundo, quando eu imito o andar do mundo, a forma que o mundo pensa, eu estou imitando o mundo. Hoje nós tivemos uma aula de escola dominical e um dos pontos da lição era exatamente esse. A questão das influências, das más influências, que nós temos por todo lado. E parece muito mais fácil eu imitar o que é mal, eu nivelar pelo mais baixo, eu me desculpar no erro do meu irmão. Dificilmente você chega e fala assim, não, eu só chego na hora na igreja porque fulano todo dia chega na hora. É mais fácil eu dizer assim, não, eu chego atrasado mesmo, porque até o presbítero tal chega atrasado. Mais fácil assim, né? Tentar nivelar por baixo. E aqui diz, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. Eu tenho Deus, eu tenho os servos de Deus para imitar, eu tenho a palavra de Deus. E aqui diz, não sejais participantes das trevas, porque sois luz, agora sois luz. Outrora erais trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. E aqui tem uma lista bem grande, falando sobre que eu não devo imitar a imoralidade, a inveja desse mundo, a cobiça, o palavreado tolo, sujo dos outros, mas eu devo imitar a Cristo, a verdade de Deus. Aonde que eu encontro a luz para imitar? Na palavra, nos meus irmãos. Aonde eu encontro as trevas? Muitas vezes, se eu deturpar a palavra, eu vou fazer o que é mal. Quantas pessoas fazem tudo errado, dizendo que a Bíblia está ensinando? Quantas vezes as pessoas olham para os seus irmãos, fazem errado? Então precisa haver discernimento. Nós precisamos orar pedindo discernimento de Deus, porque não é fácil tomar decisões. Na Bíblia tem um exemplo, no livro de 3 João, que eu acho interessante. Ele conta a respeito de um homem chamado Diótrefes. Esse homem é descrito aqui como um homem que amava a si mesmo mais do que os outros, não praticava hospitalidade, e ainda impedia os outros que queriam hospedar, expulsava pessoas da igreja que vinham de fora. É um terror de homem, né? E a preocupação aqui de João era exatamente que uma pessoa má fazendo coisas assim influencia as outras, atrapalha. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? O quanto é mais fácil uma pessoa desanimar os outros, o quanto é mais fácil uma pessoa pessimista fazer com que as coisas sejam vistas de uma forma pessimista. E João diz que não é necessário, não se devia imitar o que é mal, e sim o que era bom. Nós temos essa tendência, nós temos que tomar cuidado com isso. Agora nós temos muitos exemplos, irmãos, de pessoas que fazem o bem, de coisas boas, e precisamos aprender com essas coisas. E não só aprender com essas coisas, mas viver de certa forma que possamos ser exemplo para os outros. Tão bom poder dizer como Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente pode dizer isso? Chegar, né? E falar, por favor, torne-se meu imitador. Não era arrogância de Paulo. Ele não estava dizendo como eu sou poderoso. Ele diz, como eu estou imitando a Cristo, como eu estou servindo a Cristo, faça. Chegar e dizer, leia a Bíblia como eu estou lendo, ore como eu oro, faça boas obras como eu faço. Como será que as pessoas
estão nos vendo. O que será que nós temos feito que os outros podem olhar para nós e dizer: eu quero imitar, eu quero ser como essa pessoa, porque ela é como Cristo? Viver a ponto de poder influenciar os outros. Porque outrora erais trevas, agora sois luz. Sois luz no Senhor Jesus. Isso é possível, irmãos. É possível porque nós somos transformados pela graça de Deus. Essa luz de Deus, ela vai brilhando nos nossos corações. Você sabe como aconteceu esse processo de transformação? De filhos das trevas para filhos da luz? O versículo que me veio à mente é o versículo de Ezequiel 11:18. O que aconteceu, irmãos, é que Deus nos deu um novo coração. Como eu estava falando hoje cedo, a mudança ocorre de dentro para fora. Deus age dentro de nós, no nosso coração, modificando as nossas intenções, a nossa mente, para que as nossas ações sejam boas. Eu não posso ser bom, eu não posso ser luz, porque eu aprendi externamente, simplesmente. Isso vai ser uma atitude de fariseu, uma atitude que apenas será aparente, mas eu posso sim fazer coisas baseado naquilo que Deus tem transformado meu coração. Diz aqui o versículo: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Ainda o mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 18, finalzinho do versículo 30, diz: convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. A ideia de converter é exatamente: ande conforme o que o coração de Deus colocado dentro de você tem ensinado. Porque outrora erais trevas, mas a partir do momento em que eu tenho um novo coração, eu devo fazer a conversão. Eu devo mudar a minha direção, passar a ser luz. E aí diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Criai em vós coração novo e espírito novo. Alimentando esse coração, escutando esse coração. Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões. À medida em que nós alimentamos esse coração de Deus, aqui diz: a iniquidade não vos servirá de tropeço. Quando o mal vier sobre nós, nós não teremos esse desejo por ele. Nós seremos com Deus fortes para suportar. Novo coração. Dentro desse tema coração, eu li um pequeno texto de Max Lucado. Eu achei muito interessante a ilustração que ele contou. Ele contou uma história de uma jovem chamada Tara, que sofreu um acidente em 2010, um acidente de esqui, e ela morreu. Ela tinha 13 anos de idade apenas. Aí a partir daí os irmãos imaginam, né? Os pais, o sofrimento, o pesadelo, funeral, um monte de perguntas e o sofrimento. Mas naquele momento eles tomaram uma decisão de doar os órgãos da sua filha. E o seu coração foi doado. Havia uma outra jovem chamada Patrícia, que já há 5 anos estava com o coração bem fraco. Ela estava tão debilitada que ela só ficava deitada, dormindo
e não podia nem andar, do coração tão fraco. Então esse coração de uma jovem foi doado e foi feito transplante para essa outra jovem. Os seus pais fizeram um pedido. Vocês imaginam que pedido foi esse? Eles queriam ouvir o coração da sua filha. Então uma morreu, mas o coração foi levado, transplantado para uma outra jovem. E aconteceu isso, eles fizeram uma viagem e foram lá. E aquela cena provavelmente foi muito emocionante, quando essa jovem, que já estava saudável, bem, com o coração da filha que morreu, a mãe colocou lá o estetoscópio e escutou as batidas do coração. Quando ela escutou as batidas do coração de quem? Da sua filha que havia morrido. E nesse texto, Max Lucado faz a seguinte pergunta: quando Deus ouve o seu coração, não ouve Ele o coração ainda pulsante de seu filho? Se Ele nos deu um coração, se Ele fez esse transplante de coração, quando Deus ouve o nosso coração, Ele não ouve o coração de seu filho? E ele usa aquela frase: o cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. É aquela ideia de que Deus não está simplesmente na frente, do lado, em cima, mas Deus está onde? Dentro de nós. E quando nós temos essa ideia de que Deus está dentro de nós, quando nós temos essa ideia de que nós somos uma pessoa em que Deus, através do seu Espírito, comanda, fala, nós podemos então dizer que eu sou luz. Eu sou luz. Sois luz no Senhor Jesus. Andai como filhos da luz. O que eu preciso fazer? Ser imitador de Deus. Não tenha vergonha de ser imitador. Não tente ser um homem de personalidade. Se você buscar agir conforme a sua personalidade, você está perdido. Seja imitador de Deus. Na palavra, buscando os ensinos, os profetas. O cristão é uma pessoa que deve ser uma pessoa em constante transformação. Se alguém falar, você não tem personalidade, ontem você era assim, agora você é diferente, se está para melhor, se está para parecido com Cristo, amém por isso. Eu não quero ser o mesmo. E pela graça de Cristo nós não precisamos ser o mesmo. Ele é nervosinho, ele é calado, ele é isso. Não, o calado vira pregador, o nervosinho vira o mais paciente homem, quando Deus fala dentro de nós. Quando nós fazemos essa conversão segundo o novo coração que está dentro de nós. Outrora eres trevas, agora sois luz. Mas para imitar a Deus, eu não devo evitar o que é mal. Fuja do que é mal. Não se sinta oprimido a fazer o mal. Não tenha vergonha de fazer o bem. Faça o mal para agradar os outros, para ser alguém que se adequa à rodinha, às pessoas. Não tente se adequar a essa sociedade, às suas mentiras, mas viva conforme Cristo, mesmo se assim você for perseguido por isso. Eu sou imitador de Deus e eu não devo imitar o que é mal. E como nós dissemos, irmãos, para fazer isso, basta atentar o que Deus fala dentro de você. O que o Espírito Santo de Deus fala dentro de você. Portanto, irmãos, nós não devemos ser como uma montanha barulhenta, que é aplaudido pelas pessoas,
Nós não devemos ser pessoas que vivem criando expectativas grandiosas nos outros. Apenas devemos ser um servo de Cristo. E aqui diz: imitar a Cristo em amor. Andai em amor. É assim que eu serei servo de Cristo. Cuidar da alma é imitar e aprender o que é bom. Eu termino com essa mesma frase, que foi a primeira frase que eu disse. Quanto nós precisamos cuidar da nossa alma. Cada vez mais nós tentamos matar a sede buscando em coisas que não satisfazem. Como nós dissemos também hoje cedo. As coisas mais lindas não podem ser tocadas, mas sim sentidas com o coração. Eu preciso cuidar da minha alma. E para cuidar da minha alma, eu preciso aprender o que é bom com Deus. Nós vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos nos colocar em oração. Já nós vamos orar, encerrando esse momento. E que Deus nos abençoe. Que possamos aprender a palavra de Cristo em nossos corações. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus. Porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Deus. Mas nós temos que confessar, Senhor Deus, o quanto vivendo nesse mundo de trevas, parece que andando nas trevas, os nossos olhos vão escurecendo, nós vamos nos acostumando com as trevas, parece que nós enxergamos como os que vivem nas trevas, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, como a Tua palavra mesmo nos ensina, ó Deus, que nem se nomeie em nós tantas coisas, tantos pecados, mas que haja em nós, ó Deus, essa transformação do Senhor, ó Pai. Ó Deus, como é difícil, mas sabemos que sem esta santidade, ó Deus, ninguém verá o Senhor. Não deixe-nos no engano, não deixe-nos viver a maldade, ó Deus. Transforme cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pelo nosso novo coração, ó Deus. E que possamos escutar esse pulsar do coração do Senhor nas nossas vidas. Esse coração não para de bater, ó Deus. Graças a Deus por isso. Pois o Senhor Deus colocou um novo coração que não para e que sempre nos alerta, nos exorta a andar nos Teus caminhos. Ó Deus, que nós não venhamos a silenciar, a apagar o Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos ajude a cuidar da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.